Eu vejo Deus. E as águas possuem um significado muito importante na trajetória do povo santo, o povo escolhido do Senhor. Esta música que o Memorial cantou, esse louvor, esta adoração, eu vejo Deus. Eu vejo Deus pelas águas. Eu vejo Deus pelo balançar neste batistério do movimento de Deus. As águas possuem um significado muito importante. Foi através do Mar Vermelho que o povo se libertou da escravidão no Egito. Rio Jordão, Mar Vermelho, Mar Morto e tantos outros rios em que as águas desciam, cidades, vielas, desertos, montanhas, o movimento de Deus, o movimento do Senhor sobre as águas. O dilúvio foi um movimento de Deus contra o pecado, contra a maldade da humanidade. Ele fez chover 40 dias e 40 noites, e foi o mover do Senhor, do seu juízo. E a terra se encheu de água, das chuvas, e foi o movimento do Senhor demonstrando a sua ira para com os pecadores, os desobedientes, que não atentaram ao mandamento do Senhor. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus no movimento das águas, quando João Batista pregava o batismo do arrependimento, aquele homem estranho que se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, que tinha uma roupa esquisita, e as pessoas se dirigiam até ele, a fim de serem batizadas no Rio Jordão, no movimento das águas. Eu vejo Deus. E ali Jesus foi batizado aos 30 anos, e ele foi batizado em obediência ao Pai. Ele foi batizado para nos trazer o exemplo do seu batismo, e ali naquele rio, eu vejo Deus. E hoje nós continuamos percebendo o movimento do Senhor, movimento de Deus na igreja, na minha vida, na vida de muitos, na vida dos nossos batizandos. E hoje, 20 batismos, e nós podemos perceber e entender o mover de Deus. Por isso, eu vejo Deus. Talvez você ache um absurdo. Como pode alguém, com tanto pecado, com tanto distanciamento, vamos dizer, da divindade, ver Deus? É um desafio para você que aqui está nesta manhã. Você também pode se encontrar com Deus. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 5. Eu quero destacar 4 tópicos importantes no movimento de Deus no primeiro século da nossa era. Atos capítulo 5, dos versos 12 a 16. Quando os apóstolos realizavam muitos milagres, e as pessoas, a cidade, a comunidade, elas estavam sendo atraídas pela mensagem de Cristo que os apóstolos estavam proclamando. Atos, capítulo de número 5, os versos de 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados do Senhor, a ponto de se levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados.
Este foi um dos grandes movimentos que os apóstolos realizavam, proclamando a mensagem de Cristo, levando a estas pessoas, os doentes, os atormentados pelos espíritos malignos, os acamados, uma multidão, pessoas eram atraídas pela mensagem de Jesus. E o Evangelho de Cristo crescia, porque o movimento de Deus vem acontecendo durante toda a história e nos impressiona que hoje ainda Deus está se movimentando. A maldade cresce, o pecado cresce, a impiedade cresce, o mundo cresce com a maldade alarmante nos quatro cantos da terra, tragédias, todos nós percebemos através dos noticiários. Mas Deus continua no seu movimento, Ele continua nos atraindo pela sua palavra. E aqui nesse texto eu quero destacar 4 coisas rapidamente, brevemente com você. A primeira delas está no verso de número 12, quando eles, ao perceber os sinais e prodígios que eram feitos por mãos dos apóstolos, eles se reuniam de maneira voluntária. É o que eu quero destacar em primeiro lugar. Diz o verso de número 12: de comum acordo no pórtico de Salomão, eles se reuniam, buscavam ouvir do Evangelho, se interessaram pela mensagem de Cristo, e eles eram atraídos de maneira voluntária, porque o movimento de Deus deve ser percebido por cada um de nós, na sua experiência, na sua percepção. O Espírito Santo ministra a cada um de nós, o Espírito Santo ministra o seu coração, e você deve perceber este movimento de Deus. O que Deus está querendo que você faça? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você chegou até aqui, nesse momento, você na sua idade, alguns mais velhos, outros nem tanto. Qual é o movimento de Deus na sua vida? O que você tem feito até hoje? Você já se encontrou? Você sabe quem você é? Você sabe de onde você vem? Você sabe para onde você vai? A mensagem do Evangelho, ela deve ser aceita de maneira muito espontânea, muito livre, com muita vontade, com muito desejo. Ninguém é obrigado a aceitar qualquer tipo de fé. Nós vivemos num país laico, em que cada pessoa pode professar a sua fé, inclusive nenhuma fé. E é uma garantia constitucional nossa, do nosso ordenamento jurídico, que cada pessoa pode professar a sua fé. E nós professamos a nossa fé num Cristo vivo, que já há 2000 anos vem realizando seus movimentos. As águas comprovam isso. O batismo comprova o movimento de Deus, porque cada novo discípulo é a prova de que o Espírito Santo de Deus ainda está falando, e Ele continua agindo entre nós. Mas ninguém foi ou ninguém é obrigado a aceitar esta fé. Espontaneidade, a primeira característica. As pessoas percebendo os prodígios que eram feitos, os apóstolos realizavam as suas curas, pregavam a palavra, e as pessoas de comum acordo se reuniam no local específico do templo, o pórtico que Salomão havia construído lá antigamente, 700 anos antes de Cristo, com aquelas muralhas, com aquelas colunas, com aquela tapagem que foi feito como instrução de Deus, no pórtico de Salomão, um caminho longo, um caminho estreito. Ali os apóstolos realizavam a pregação do Evangelho, e as pessoas espontaneamente se dirigiam até aquele local. Livre escolha, mas com fé, com desejo, com espontaneidade. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto, admiração. Veja o verso de número 13: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. O capítulo anterior do livro de Atos, aliás, o mesmo capítulo, o capítulo de número 5,
Aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Isso provocou um medo tremendo entre as pessoas que estavam neste templo. Ananias e Safira, um casal que, vendendo uma propriedade, escondeu o valor da venda e mentiram aos apóstolos. A prova disso, o resultado disso, que os dois caíram mortos. Não aguentaram tanta mentira diante de Deus, tanta mentira diante dos apóstolos, que provavelmente eles foram tomados por um mal súbito, e a vergonha da mentira fez com que eles ali caíssem diante dos discípulos. Isso provocou temor. Isso provocou um ambiente em que eles estavam percebendo: a coisa é séria. A coisa é séria. Esse povo é diferente. Eles falam, as coisas acontecem. Eles são tomados de poder, eles curam. A sombra de Pedro provoca cura. As pessoas querem pelo menos estarem à sombra de Pedro para que sejam curadas. E a mentira de Ananias e Safira, escondendo o valor da venda, não sendo leais, não sendo verdadeiros, estando eles dentro da comunidade, mas eles se destacaram pelo erro, pela mentira, pela falsidade. E a morte provocou então temor e pavor. Então o capítulo 5 traz esta história de Ananias e Safira, e quando os apóstolos continuam a realizar os prodígios, os sinais, as pessoas começaram a perceber o conteúdo da mensagem, a prática da mensagem, a realidade da mensagem, não apenas da palavra, mas das ações, dos atos que eram realizados através dos discípulos. E isto então começou a provocar nas pessoas sensações, sentimentos. Imagine a crise por parte de alguns, medo por parte de outros. Como isto está acontecendo? Naquele ambiente de império romano, em que eles estavam esperando, os judeus esperando um Messias, eles rejeitam os Messias, alguns judeus naturalmente, nem todos, porque os próprios discípulos são judeus. Mas a mensagem do Evangelho pregada pelos discípulos começa a provocar admiração, eles começam a se sentir atraídos pelo movimento de Deus, porque ainda estava na mente deles a morte de Cristo, a ressurreição do Senhor, e o Evangelho continuamente sendo pregado pelos discípulos, pelos apóstolos. Eles continuaram percebendo o movimento de Deus. Quando Cristo subiu ao céu, o movimento não parou. Os apóstolos deram continuidade, provimento, e Deus flui a vida através dos apóstolos. Isso provocou admiração. Como, por exemplo, hoje, nós ficamos admirados, 20 pessoas, adultos, jovens, crianças. A mensagem do Evangelho que é compreendida, a mensagem do Evangelho que é entendida, que é trazida para o coração, que é compreendida na mente. Isto nos causa admiração, não somente pela fé que essas pessoas demonstram, mas por aquilo que Deus ainda continua realizando, porque diante de um ambiente com tanta maldade e perversidade, Deus continua salvando. Isso provocou admiração. Terceira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, a repercussão daquilo que os discípulos, os apóstolos faziam. No verso de número 14, Atos 5,14, a terceira coisa, a repercussão. Diz a palavra do Senhor: crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Ora, todos nós sabemos uma inclusão importante neste verso, muito significativa, porque até então os homens apareciam, eram os protagonistas, se destacavam, eram aqueles presentes no texto bíblico do Antigo Testamento, estrangeiros, mulheres, os órfãos, as viúvas, em geral eram pessoas desprezadas, eram pessoas que não tinham acesso, vamos dizer assim, à fé, inclusive dentro do templo, porque as mulheres eram separadas dos homens. Vem Jesus para salvar,
vem Jesus para perdoar, vem Jesus para transformar, e Ele alcança homens, Ele alcança as mulheres, e elas aceitam também esta mensagem. Isto nos causa admiração, é a repercussão da pregação do Evangelho. Se talvez, não estou afirmando, esse episódio acontecesse lá no início do Antigo Testamento, talvez só os homens fossem citados. Mas como nós temos aqui o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, a todos os que creem, as mulheres são incluídas. E a repercussão, o crescimento, o desenvolvimento, a resposta do mover de Deus. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. É um trabalho de todos, é um trabalho em conjunto, é a igreja que se mobiliza. É a igreja que está atenta ao mover de Deus, é a pessoa, é o crente em Jesus que já percebeu o mover de Deus, que já está entendendo que Deus quer fazer alguma coisa entre nós, então ele se coloca à disposição do Senhor para servir. Porque ele está percebendo o mover de Deus, porque ele está percebendo a intenção do Senhor de fazer com que a igreja cresça, se desenvolva mais e mais, conforme diz o verso 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes. É o que nós estamos percebendo hoje, novos discípulos, novos crentes, novas pessoas, novas criaturas, pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho e espontaneamente, livremente aceitaram o convite do Senhor para se tornarem discípulos do Senhor. Qual foi o resultado? O crescimento, mais e mais, da multidão dos crentes. Temos aqui, meus irmãos, esta espontaneidade, esta admiração, esta repercussão, este crescimento, e isto causou tanto alvoroço, verso de número 15, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Hoje pela manhã nós estamos recebendo novos discípulos. Alguns mais velhos, mais experientes, com alguns problemas a serem resolvidos, problemas em casa, problemas no trabalho, alguns estudantes com as suas responsabilidades, mas nada impede que você se torne um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não está preocupado se você tem problema ou não, se você é rico ou pobre. Ele não está preocupado se você é uma pessoa sociável ou não. Ele não está preocupado se você é introvertido ou extrovertido. Ele não está preocupado se você anda a pé ou você anda com transporte público. Ele não está preocupado se você tem ou não tem dinheiro. Ele está preocupado aonde você passará a eternidade. Aonde você estará quando você passar dessa vida. E nesta manhã nós temos a oportunidade de testemunhar novos discípulos que entenderam a mensagem do Senhor, aceitaram como único e suficiente Salvador. Não precisam mais nada, porque encontraram o caminho, porque encontraram a vida, porque encontraram a verdade. Que nesta manhã, você também faça como estes novos discípulos em Cristo, de maneira livre, de maneira espontânea, admirados, que esta repercussão provoque no seu coração o mover de Deus para a honra e glória dEle, para a bênção da sua vida, e que assim haja crescimento da sua vida, da sua fé, da sua casa e da sua família. Vamos orar. Vou pedir que os nossos candidatos a batismos se desloquem para o preparo. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, você agora, nesse momento, você aqui está. Qual é o mover de Deus? Qual é o movimento do Senhor na sua vida? Você está alheio
o propósito de que Deus tem para você, você desconhece o propósito de Deus para a sua vida, você acha que Deus não está interessado em você, você acha que Deus está tão distante de você que Ele não pode falar ao seu coração, você acha que você é um pecador com tantos erros, que não pode se aproximar do Senhor, ou que Deus não possa se aproximar de você, mas Deus o ama, Jesus morreu por você, e Ele quer fazer de você uma nova criatura, Ele quer fazer de você uma nova vida em Cristo Jesus, Ele quer torná-lo discípulo do Senhor, Ele quer que você experimente deste mover. Ó Deus, obrigado por esta manhã, obrigado porque nos encontramos aqui cumprindo a Tua palavra, que é pregar o Teu Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, e nós Te louvamos por estas vidas, Pai, 20 pessoas que nesta manhã estão testemunhando da fé, estão dizendo para o mundo que morreram para o mundo, que agora são novas criaturas, são discípulos do Senhor, e que o Senhor continue abençoando estes novos discípulos na trajetória e na caminhada cristã. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Passemos, meus irmãos, a este momento tão bom, tão oportuno, cheio de alegria para a igreja, para os familiares, para os nossos candidatos, para os nossos batizandos, e nós vamos começar então o nosso batismo. Pastor Enio, pode trazer a sua filha, Aninha, está aqui, cadê a Aninha? Pode vir, Aninha, e nós daremos então prosseguimento a este momento. De uma das nossas forças aqui em Brasília, servindo ao Exército Brasileiro, está com uma viagem marcada para fora do país, mas a sua filha, Aninha, ela disse o seguinte: antes de eu ir embora de Brasília, eu quero ser batizada. E conversando com o pastor Carlos, que ajudou no discipulado da Aninha, o pastor Carlos falou comigo: pastor Davi, o pastor Enio gostaria de entrar lá no batistério com a filha. Eu falei com ele: perfeitamente, sem problema, ele pode batizar a filha. Eu disse: não, pastor Davi, a Aninha quer que o Senhor batize, ela quer que o Senhor faça esse batismo, mas ela gostaria que o pai entrasse. Então o pastor Enio está aqui, e nós temos a alegria de batizar a Aninha e dedicar esta vida ao Senhor. Aninha, você confirma a sua pública profissão de fé? Fica aqui, pastor, do lado. Você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Pastor, impõe as mãos sobre ela também. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero pedir aos familiares que se coloquem de pé, os familiares da Aninha. Temos aqui os familiares, vovô, mamãe, parentes, a vovó está aqui, e a mãe aí. Deus abençoe, Deus te abençoe. Vou receber agora Benjamin. Menino muito especial para mim, ele é um amigo que eu tenho aqui na igreja. Eu compartilho com ele, eu divido algumas coisas com ele. Nós somos felizes aqui na igreja, não somos? Muito felizes. Tem uma coisa que nos une: nós somos rubro-negros. Nós somos apaixonados pelo esporte. E ele é o meu secretário aqui, porque sempre me traz boas notícias. Pastor, ó, mas é uma bênção de menino. Ele, a sua família, o seu pai, a sua mãe,
seus irmãos que já foram batizados e agora ele completa a família. Eu pediria que a família se colocasse de pé. A família, temos aqui colegas da escola, temos colegas do Colégio Batista, fiquem de pé, temos? Lá atrás aonde? Sim, fiquem de pé os colegas do Colégio Batista. São crianças que vieram participar desse momento tão especial, nosso irmão Túlio, sua esposa Camila e seus irmãos. Você confirma, meu irmão, a sua pública profissão de fé neste momento diante da igreja, que você ama Jesus Cristo, quer servi-lo com toda a sua força para todo sempre? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo dois irmãos, a Lívia e o Samuel, e o vovô está participando pela internet deste momento. Ele está conosco pela internet, nesse momento especial, abençoado, no batismo desses dois irmãos, a Lívia e o Samuel. Gostaria que a família se colocasse de pé, amigos, familiares, irmãos lá atrás. Você confirma o seu testemunho que você aceitou Jesus Cristo na sua vida? Quantos anos você tem? 9 anos. Você aceita Jesus, você confirma a sua decisão ao lado de Cristo? Como ministro do Evangelho, a partir do seu testemunho público, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Outro amigo que eu tenho aqui na igreja, como ele conversa comigo, eu gosto disso, dessa aproximação, e eles conversam de uma maneira muito amistosa, muito respeitosa, e eu louvo a Deus por esse testemunho. Samuel, seu vovô está assistindo o batismo de vocês, dá um alô para ele. Você confirma, Samuel, a sua decisão de aceitar a Cristo? Você tem quantos anos? 12 anos. Você confirma a sua decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Estou recebendo a Ângela Liz, que também é uma outra criança muito especial, com seu carinho, com seu aconchego, com sua ternura. Quantas vezes eu saio daqui e vou apertar as mãos dos irmãos e ela vem correndo para dar um abraço, para falar conosco, demonstrando assim o seu carinho, a sua alegria. Gostaria que os seus parentes, seus amigos, seus pais, seus irmãos, todos se colocassem de pé, aqui à minha direita, a família presente, testemunhando, aqui também à minha esquerda, aqui à minha esquerda. Nós louvamos a Deus pelo testemunho desta criança. Quantos anos você tem, Ângela? 9 anos. 9 anos. Você confirma, Ângela, a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebendo Teodoro. Teodoro, desde criança, já é uma figura emblemática aqui em nossa igreja,
pela sua família, pelos seus pais, pelo vovô, pela vovó, pela bisavó que está assistindo de casa também, o testemunho do Teodoro, uma família muito especial também para a nossa igreja, uma família que serve ao Senhor aqui e que vem servindo durante todo esse tempo da história dos 65 anos da igreja e que agora podem também, através do testemunho do Teodoro, continuar o movimento de Deus para as gerações futuras. Quantos anos você tem, Teodoro? 11 anos. Você tem aqui seus familiares, seu papai, sua mamãe, vovô, vovó. Peço que todos se coloquem de pé. Amigos, temos colegas, primos, todos que foram convidados para este momento. Nós agradecemos a Deus, louvamos ao Senhor. Lá atrás, também à minha esquerda, nós temos também a continuação da família de Teodoro, esse menino tão especial. Teodoro, você confirma a sua pública profissão de fé diante da igreja, diante dos irmãos que aqui se encontram nesta manhã? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, dois irmãos, nós recebemos aqui o Miguel e a Manuela, e assim o pastor Alex Cassano poderá dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. São dois irmãos de uma família também muito operosa, muito serviço aqui na nossa igreja. Gostaria que o pastor Cassano, sua esposa, os demais irmãos, amigos, parentes, colocassem de pé esse momento especial também aqui. Muita gente, nós agradecemos a Deus a vida de vocês, vovô, vovó. A vovó que correu em casa para estar aqui rapidamente para participar desse momento aqui. Todos os nossos irmãos da Cristolândia, nós louvamos a Deus por este momento. Manuela, você confirma a sua pública profissão de fé diante da igreja nesse momento? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Samuel, Miguel, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebo João Pedro. Gostaria que seus familiares se colocassem de pé. Vem aqui à minha esquerda. E a mãe me dizendo da alegria de ver o seu filho sendo batizado hoje. Ele parece sério, mas ele é um menino com um coração gigante. Um menino com um coração amoroso. E eu pude tomar a profissão de fé, percebendo a sua convicção, seus conceitos a respeito da fé cristã, e nós louvamos a Deus por isso. Nós louvamos a Deus pela vida do João Pedro. João Pedro, quantos anos você tem? 12 anos. Está entrando na adolescência. Que Deus o abençoe e dê sabedoria aos seus pais e à sua igreja para cuidar de você. Você confirma, João, a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo a Isabela Ramiro. Peço que a sua família se coloque de pé.
Temos aqui uma família muito abençoada também, com uma trajetória de serviço nesta igreja, com os familiares que por aqui passaram, pela família que aqui está ainda hoje servindo ao Senhor e também, eu repito, percebendo este mover de Deus, esse movimento do Senhor para com as novas gerações, e nós louvamos a Deus pela família e pelo testemunho que a Isabela está prestando neste momento. Isabela, você confirma a sua profissão de fé? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha lá para você comigo. Estou recebendo o Arthur, que trouxe também um grande testemunho na sua profissão de fé. Sua mãe, que é uma mulher abençoada, uma mulher dedicada, focada na obra do Senhor, com uma fé persistente. E a prova disto, o testemunho que esta mãe passa para o seu filho. Gostaria que a família ficasse de pé, que os membros, familiares, amigos que estão aqui nesse momento para testemunhar desta fé, quantos anos você tem? 11 anos, desta criança, para a honra e glória do nome do Senhor. Arthur, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu recebo também o Luiz, que me desafiou lá no momento da profissão de fé. Eu achei que eu estava participando de um concílio teológico, pela sua dedicação, pelas suas respostas, pela profundidade, pelo conteúdo, e nós louvamos a Deus por esta fé, que já começa querendo saber, buscar a vontade de Deus para a sua vida. Mas o Senhor é mais forte que nós. Nós não temos que lutar contra o Senhor. Nós lutamos com o Senhor. E o Espírito Santo fala ao nosso coração e a nossa resposta é obedecer. Gostaria que os familiares do Luiz se colocassem de pé, seus amigos, porventura parentes que aqui estão, todos. A nossa alegria aqui à minha esquerda, está vendo lá um convidado seu? Nós louvamos a Deus pela vida do Luiz. Luiz, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo a Samira Lemos, e a gente está vendo crescer aqui na igreja, se desenvolver. Era um pouco mais tímida, mas o sorriso agora está sendo esboçado. A sua mãe, que é uma bênção aqui entre nós, a sua mãe, que é uma amiga, uma pessoa de Deus aqui entre nós. Gostaria que os familiares se colocassem de pé, amigos, parentes, convidados. A nossa alegria também lá atrás, tem alguém acenando lá para você, está vendo lá? Nós louvamos a Deus pela sua vida, Samira. Você ama Jesus Cristo? Você gosta da Igreja Memorial? Sim. Sim. Você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos recebendo Lucas, mais um jovem, mais um servo do Senhor, aprendendo aqui na igreja, participando da obra do Senhor. Quem foi seu professor no crescimento cristão? Marcelo.
Marcelo. Cadê o Marcelo? Está aqui? Está ali, está acompanhando até agora. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Temos aqui os parentes, se coloquem de pé, familiares, amigos. Nós louvamos a Deus por esse momento também, todos aqui participando. Lucas, você confirma a sua pública profissão de fé diante da igreja? Sim. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Beatriz, que também quase que eu aceito Jesus novamente na profissão de fé dela, pela sua exposição bíblica, a sua convicção ao lado de Cristo, pela instrução que ela recebe em casa dos seus pais, o Henrique e a Caroline, e ela com 12 anos, você está com 12 anos, seguindo o exemplo do seu irmão Antônio, que foi batizado com 10 anos. E ela vendo tudo isso, esse testemunho, eu fiz a pergunta: por que agora? E ela trouxe então a resposta com a convicção de que agora eu entendi, eu pesquisei, eu li, eu entendi, meu coração foi sendo amadurecido e agora então chegou a minha vez. E nós estamos aqui então contemplando com alegria, testemunhando juntamente com os familiares. Por favor, se coloquem de pé os familiares. Temos aqui os familiares da Beatriz. Nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus por esta vida tão preciosa aqui em nossa igreja, como mensageira do Rei que é. Você confirma, Beatriz, a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo o Luca, também aqui de uma família especial de nossa igreja, que participa, nosso irmão Luiz Henrique e a sua esposa, a Ludmila. Fiquem de pé, os irmãos, irmãs, amigos, parentes. Se temos aqui os convidados do Luca, nós louvamos a Deus por esta vida. Luca, você tem quantos anos, Luca? 22. 22. Chegou o momento. Chegou a hora da decisão, de escolher o caminho, e que o Senhor o abençoe na sua decisão. Independente dos seus pais, de qualquer coisa, que você siga a Cristo como o único caminho, verdade e a vida. Você confirma, Luca, a sua profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebendo aqui a Ana Júlia, e como nós percebemos como que Deus está falando aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, às nossas crianças. A água tá boa? Tá quentinha? Tá morna. Tá morna. Você tem aqui os seus familiares? Se coloquem de pé, por favor. Temos aqui os familiares lá atrás. Quantos anos você tem? 13. 13 anos. É difícil seguir a Cristo? É? Não seria diferente a resposta. É difícil, mas que o Senhor te dê graça, compaixão, misericórdia, para que você continue seguindo no caminho do Senhor. Ana, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo o Armindo, que tem sido um grande exemplo para nós nos cultos de quarta-feira,
sempre presente aqui, fiel aos cultos de quarta-feira, participando conosco, juntamente com a sua esposa. Gostaria que os familiares do Armindo se colocassem de pé, seus convidados, parentes, amigos que vieram aqui nesta manhã participar conosco, inclusive do café da manhã, estiveram conosco, a nossa alegria. Armindo, você aceitou Jesus tem pouco tempo, entregou a sua vida, não vou perguntar a sua idade. A barba entrega. Mas a barba entrega, não é verdade? Que Deus o abençoe e que você seja instrumento de Deus para ganhar outras pessoas para Cristo Jesus. Você confirma, Armindo, a sua pública profissão de fé? Confirmo. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo a Thalita e eu estive com ela na sexta-feira visitando a casa dela. Ela só mora a mais ou menos 2 horas de distância aqui da igreja. E sexta-feira, com um casal aqui da igreja visitando a Thalita, o seu esposo, o Tiago. Fique de pé, Tiago, também os pais da Thalita que aqui estão. Por favor, se coloquem de pé. Se temos amigos, outros familiares que vieram participar deste momento. A irmã Thalita que está vindo para a nossa igreja e assim está confirmando a sua fé nesse momento. Thalita, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o último batismo desta série. É o Mário. Mário é para lá de especial, né, Mário? Aquilo que Jesus fez na sua vida. Se ele pudesse testemunhar do que Jesus fez e está fazendo em sua vida, nós iríamos glorificar muito ao nome do Senhor. O Mário tem uma história aqui na igreja porque a sua avó, Francisca, na década de 60, 70 e 80, ela cuidou de muitas crianças no berçário. Talvez aqui alguém tenha sido cuidado pela sua avó, não é isso? A Francisca, que naquele tempo realizou também um trabalho de apoio, de serviço aos cultos, cuidando das crianças no berçário. E ela orou muito pela sua família, para que Deus abençoasse as futuras gerações. E o Mário tem uma história na Cristolândia, da demonstração da graça do Senhor. Foi discipulado pelo diácono Silas Pereira, que tem acompanhado, e eu gostaria que os nossos irmãos da Cristolândia, pastor Eduardo, a sua equipe, se coloquem de pé, também todos os que aqui vieram, se temos amigos, pela internet estão acompanhando lá do Batistinha, o Batistinha está acompanhando pela internet. Eu queria que você acenasse para os seus colegas, os alunos lá do Batistinha, que Deus abençoe a sua vida. Mário, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim, confirmo. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que abençoe estas vidas, que o Espírito Santo de Deus continue fortalecendo a fé. Vou pedir ao pastor N, vem aqui ao microfone, faça uma oração, agradecendo a Deus pelos nossos batizados. E se porventura alguém aqui nesta manhã que ainda não teve encontro com Cristo, que siga o exemplo, sendo novos discípulos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome por tudo que vimos e ouvimos, pelo testemunho de fé desses irmãos que acabaram de ser imersos nas águas batismais.
Te agradecemos, Senhor, pela coragem, pela fé que foi demonstrada aqui nesta manhã, pela mensagem que trouxeste ao nosso coração através da instrumentalidade do pastor Davi, e te peço, Senhor, que Tu possa estar continuando falando aos nossos corações e movendo a todos a uma posição de fé, que não venhamos a jamais nos envergonhar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que se existe alguém aqui nesta manhã que ainda não tomou essa decisão, que possa fazê-lo ainda hoje, enquanto estamos no dia chamado hoje, que ainda haja oportunidade de salvação, porque Tu vieste para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Senhor, continua operando na vida desses irmãos que acabaram de testemunhar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Abençoa na sua caminhada no Teu reino, que possamos juntos, como igreja, como Teu corpo, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que jamais venhamos a desanimar diante das provações, porque Tu mesmo disseste: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E com essa fé nós possamos ter a alegria de ver mais e mais irmãos e irmãs se juntando ao esforço da Tua igreja na proclamação do Teu reino aqui na terra. Esta é a oração que humildemente nós fazemos, te suplicando perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.